Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou contar um caso que aconteceu em que eu fui chamada às pressas para fazer um laudo do porquê o muro tinha caído. Após dias de chuva, uma família começou a construir um muro que separava a sua propriedade da vizinhança. Ao contrário do que os construtores esperavam, essa construção ela não estava sendo feita corretamente. E lá eu encontrei vários erros, como por exemplo, erro na dosagem de materiais, falta de ferragem, mão de obra sem especialização. E a diferença entre os dois vizinhos era de 4 metros. Então, na parte de cima, então aqui tá a casa na qual estava se construindo o muro, né? E os vizinhos aqui de cima, que tinha uma inclinação muito grande ali naquele bairro. E os vizinhos começaram a perceber que o muro construído, ele tava ficando meio torto. E nisso, avisaram a moradora de baixo que aquele muro podia, assim, cair. Infelizmente, não adiantou. Eu lembro que a proprietária do imóvel atingido falou que comunicou às pessoas ali, né, as pessoas vizinhas que estavam construindo no muro, que aquilo estava errado, que precisava de um engenheiro, de um arquiteto para supervisionar aquela construção. Mas assim, não adiantou todos esses avisos e o muro acabou caindo. E a casa dela, que era muito simples, simplesmente foi devastada. Ela perdeu toda a casa que ela havia construído, houveram muitas fissuras nos pisos da área externa do imóvel. Além disso, ela perdeu todos os eletrodomésticos, roupas que ela tinha. Eu, como especialista em construção civil e também em laudos construtivos, fui chamada às pressas para ir lá. No mesmo dia eu estava lá com minha câmera fotográfica, o meu fissurômetro, minha câmera termográfica, trena laser, para fazer o levantamento dos fatos do local. Se der, eu vou colocar algumas imagens aqui, preservando a identidade dos envolvidos, para mostrar para vocês como aquele local estava, tá bom? Lá eu identifiquei o erro na dosagem da argamassa que ia entre os blocos de concreto, também estava com erro no prumo daquele muro que estava sendo construído, não tinha ferragem suficiente, entre outras coisas. E agora que vocês entenderam um pouquinho mais sobre isso, eu vou continuar falando nesse vídeo sobre como evitar que isso aconteça com você. Então, primeiramente, é muito, mas muito importante contratar uma mão de obra especializada, capacitada para realizar essas construções. Essas pessoas têm que entender das normas técnicas e segui-las para que você seja protegido de danos eventuais. Então, o muro caiu. Quem que você acha que vai ser responsável por todo o prejuízo, por todo o dano? Também tem a questão moral dela, né? Porque ela estava extremamente nervosa. Então, quem que vai ter que ressarcir ela de tudo isso que aconteceu? Você pode até pensar em economizar com a sua mão de obra. Só que você economizando, pode ser que sofra um dano também em terceiros e você tenha que desembolsar muito mais dinheiro. Eu sei que existem muitos casos de engenheiros, arquitetos, pedreiros, serventes que cometem erros também. Bem, se você contratar alguém que tenha a profissão regulamentada pela lei, se caso algum dano acontecer, é a pessoa que vai ser responsável por aquilo. Por isso que a emissão de RT ela é muito importante, porque o engenheiro ou arquiteto, ele fica responsável por aquilo, por aquela construção, ou aquele projeto, ou aquele laudo que ele elaborou. Outra dica muito importante é você verificar o prumo daquele muro. Porque se o prumo estiver errado, o centro de gravidade, ele vai ser deslocado. E esse foi também um dos principais motivos para esse muro ter caído. Porque como ele estava torto, o centro de gravidade, ele foi alterando conforme eles foram assentando outros blocos de concreto. Lembra aquele engenheiro arquiteto que é regulamentado pela lei? Então, é muito importante que ele faça visitas frequentes na obra para saber e para direcionar os trabalhadores que estão ali envolvidos. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como construir um muro de divisa, deixem aqui nos comentários que eu vou colocar as principais normas, quais são as principais inspeções e verificações que precisam ser feitas neste caso. Até mais, muito obrigada por assistir esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar um comentário aqui, vai me ajudar muito. Até mais, pessoal!